Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindo ao Programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, eu sou Cris de Pascoal e hoje estaremos com nossa querida amiga que é remida aqui do Programa Despertos, Maria Carmen Pereda, ou no mundo literário, MC Pereda. Ela é formada em Química, PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, a Cidade Secreta do Vril e o terceiro da série já está em andamento. Tudo bem, Maria? Tudo certinho, Cris, Mauro. Obrigada pelo convite eterno e eu tô sempre por aqui com vocês. Claro, Maria. Da casa, né? Com certeza. O tema de hoje, pessoal, é o despertar dos filhos das estrelas. Um tema maravilhoso, né? Lindíssimo. Bom, vamos lá, Maria. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Ó homens, o começo não foi a mescla de sangue e respiração com a sustentação de vossas almas, embora vosso corpo terreno esteja formado por essas coisas. Vossa alma procede de outro lugar. Frase de Empédocles, um filósofo e pensador pré-socrático grego e cidadão de Agrigento, na Sicília, que viveu entre os anos 490 e 430 a.C. É incrível como já naquela época da Grécia Antiga, pessoal, quase 500 anos antes da era cristã, já consideravam a existência do homem além do corpo material e imortal. Pois é, Cris, pois é, Mauro, o Empédocles era fantástico, eu sou fã dele, né? Foi um dos grandes mestres ou grão-mestres iluministas pitagóricos. Ele sabia o que ele estava falando. Então, eu vou citar esse trecho que encontrei em um livro, no finalzinho, eu vou dizer de onde saiu. Então, desde os dias mais distantes do registro da história da Terra, existe uma emoção, ao mesmo tempo doce e amarga, que surge dentro de nós quando elevamos os olhos à imensidão do céu noturno. Alguns de nós anelamos que chegue o dia em que a raça humana possa viajar para além das estrelas. É isso realmente uma esperança futura ou é uma recordação de nosso passado? A consciência humana ainda retém mistérios não explorados. E o que nos move a explorar a evolução até seus limites? O que nos leva a criar discórdia entre as raças que habitam o nosso planeta? Talvez estejamos encenando um drama cósmico e perdemos temporariamente o script. Sabemos que o que um país faz ou uma raça dessa terra afeta a todos. Essa ideia também pode ser expandida por todo o universo. Pode ser que o que estejamos fazendo aqui afete a inumeráveis civilizações que vivem em outros planetas. É possível que estejamos tão ligados assim uns aos outros? Esse trecho é do livro chamado O Prisma de Lyra, uma exploração da herança galáctica humana, de Lisa Royal e Keith Priest. Excelentes, são médiums. A Lisa Royal é uma médium muito boa. Ok. Maria, no seu ponto de vista, o que é o despertar e como podemos fazê-lo? Despertar, para mim, então, é despertar do sonho de estar acordado e passar a dormir sonhando sonhos lúcidos para despertar. É esse um dos caminhos, pois existem vários, né? Vários caminhos. Esse é um dos caminhos. O ideal será o que melhor servir para cada um. Existe uma nova etapa de aceleração do processo pela qual a humanidade está passando. Existe um ponto que marca essa mudança que pode ser medido pelos chamados sonhos lúcidos. Esse é aquele estado no qual ficamos quando estamos sonhando, mas sabemos que é um sonho. Esse é um detalhe curioso que vem acontecendo a mais e mais pessoas. Diríamos que é um processo que tenderá a ser epidêmico. O mais importante desse despertar é a pessoa notar que pode controlar os sonhos, mudá-los, alterar sua realidade no nível do estágio que antes achávamos que era o estado adormecido,
mas que na verdade é o estado do desperto. E é nesse nível em que o desenho da realidade ocorre. Ao estar lúcido no sonho, no anteriormente chamado estado de sonho, é que aprendemos a alterar a realidade na qual vivemos. De acordo com a nossa vontade, concluímos, consequentemente, que o chamado estado acordado é possível de ser alterado também. Podemos alterar a nossa realidade conscientemente. Ao fazer esse exercício, o de alterar os sonhos conscientemente enquanto estamos dormindo à noite, e em tempo real, mais e mais, aprenderemos a ser os mestres de nosso mundo. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a pessoa sonha com algo que ela não gosta, um sonho ruim. Se ela estiver no estado lúcido, ela vê a cena do sonho como um filme, e aí ela percebe ser um personagem do sonho, ao mesmo tempo que ela se vê fora dele, observando, capaz de comentá-lo e alterá-lo, dizendo, não, eu não quero isso, e altera a imagem, projetando uma nova realidade. Quanto mais a pessoa é capaz de estar lúcida em seus sonhos à noite, mais e mais ela fará a mesma coisa com o estado acordado, o único até então que ela considerava como desperto. Por enquanto estamos acordados, sem lucidez, pois o que nos acontece é estar sempre sonhando. Ao entrar no estado despertos enquanto acordados, podemos desenhar nossa realidade. Quanto mais nossa imaginação for usada, mais vamos aprender a vivenciar as coisas da forma como desejamos, como a gente quer. Isso é equivalente a meditar e, através da meditação, chegar ao chamado estado de fora do corpo. Esse estado é também um sonho. E se tudo é um sonho, tanto faz estarmos no aparente estado físico ou fora do estado físico. Podemos controlar nossos sonhos, sejam eles da forma como estiverem no determinado momento, à noite na cama ou durante o dia trabalhando. Quanto mais aprendermos a fazer isso com total competência, mais chegaremos a um ponto onde não mais precisaremos dormir. Ok, Maria. Esse estado seria equivalente a retirar o véu das ilusões, ou também chamado véu de Ísis pelos egípcios? Exato. Ao contrário de sair do mundo de Maia, ou mundo das ilusões, o que eu estou dizendo representa ficar com o melhor dos dois mundos, fundindo, percebendo a ambos como uma coisa só, até o ponto que não mais notássemos diferença. Nesse ponto enxergaremos novas realidades, parte criadas por nós e parte geradas pela mente coletiva. Nesse estado, começaremos a rearranjar coisas por inserção de si mesmo no estado de sonho consciente, alterando e percebendo a alteração possível. Isso fará com que a qualidade da realidade física ocorra mais e mais dentro do padrão que melhor o representa. É nesse estágio que a multidimensionalidade do nosso ser pode ser encontrada. Ou seja, veremos outros de nós, outras versões de nós mesmos, desse mundo ou de outros mundos, com outras formas até. Esse é o princípio da unidade que vai sendo percebida ainda na separação. Bem, Maria, você se referiu a ver outros, quis dizer extraterrestres? Nós, o que se chama de extraterrestres, fazemos parte de uma mesma mente que se subdivide, criando a diferenciação. A diferenciação é um jogo de ilusão. Se a ilusão deixa de ser disfarçada, vemos o que precisamos ver, as diversas formas do Criador, as diversas manifestações de si mesmo. Aquele que empregou uma extrema criatividade para gerar múltiplas formas de diferenciação. Quanto mais desenvolvemos a capacidade de estarmos lúcidos no presente, no aqui e agora, mais nos levará ao ponto de equilíbrio, onde essa unificação existe. Vejamos um exemplo da minha área, que é do diagrama de fases ou massa da química. Esse é um desenho muito interessante, ele mostra porque o símbolo é tão representativo em nosso mundo. Vamos imaginar um triângulo, perfeitinho, triângulo equilátero.
De cada vértice sai uma reta que irá se encontrar ao centro, no mesmo ponto. Para a química, cada lateral do triângulo pode ser representado por um estado da matéria, tipo sólido, líquido e gasoso. E o centro dele é o ponto de total equilíbrio, onde todos os estados existem. Não é à toa que o símbolo do triângulo, com um ponto no centro, representando a Trindade, o sagrado número 3 e assim por diante, em seus múltiplos de 6, 9 e a seguir, aparece esotericamente representado com o círculo em volta do triângulo e o ponto dentro do triângulo, ao centro, chamando essa representação de síntese. Assim, ao atingir esse estado, estaremos na síntese da criação. Maria, como sabemos quando chegamos a este estado? Boa pergunta. Quanto mais entramos nesse estado, mais difícil fica diferenciar quando estamos em um outro estado, já que eles se tornam a mesma coisa pouco a pouco. Mas existe uma forma de notar, que é uma flechinha, que eu costumo chamar essa flechinha que aponta o caminho, de sincronicidades. As sincronicidades, elas vão aumentando. A realidade, ela se torna mais fluida, mais mutante, alterando fatos com maior rapidez, parecendo acontecer por pura magia. Essas são flechas que apontam o nosso caminho e nos dizem que estamos em contato com a fonte, nesse processo de religação. É assim que obteremos a certeza quanto à nossa realidade física ser apenas um sonho. E, Maria, existem formas de acelerar esse processo usando tecnologia? Sim, e podemos utilizar as técnicas que já foram muito úteis no passado, quando a humanidade era mais sábia, né? Como aconteceu no Egito Antigo. Muitos pesquisadores hoje em dia, historiadores, arqueólogos, físicos, especialistas em ondas cerebrais, sabem que a câmara do rei dentro das pirâmides nunca tiveram nenhum sarcófago e nunca teve uma múmia. Então essas câmaras do rei, como as do platô de Gizé, elas têm um cofre de pedra que nunca serviu para encaixar um sarcófago. Aliás, nem caberia, pois as proporções obedecem à fração áurea. Nessa proporção, a caixa de pedra amplificava e magnificava a frequência gama de 40 Hz ou ciclos por segundo em ressonância perfeita, capaz de facilitar experiências extracorpóreas. Os faraós e sacerdotes, eles entravam em contato com o outro mundo através dessa tecnologia, explorando o universo com extrema facilidade. Muito daquele contato extraterrestre, considerado naquela época, e representado até em algumas gravuras de parede, era na verdade proveniente de uma experiência extracorpórea. Quanto mais se exercita o processo, mais naturalmente ele será manifestado na realidade. Usar essas frequências antes e durante o sono noturno, ele pode auxiliar na obtenção de sonhos lúcidos, dando consciência em estarmos fora do corpo, despertos no sonho. Assim ficaremos mais conscientes também no mundo físico, pois não há nada, absolutamente nada realmente lá fora. Tudo está acontecendo apenas na sua mente, dentro da sua cabeça, na sua mente, em estágios diversos dentro da mente. Ok. Maria, no início da entrevista você fez uma citação do livro O Prisma de Lyra, uma exploração da herança galáctica humana, de Lisa Royal e Keith Priest. Você poderia nos falar mais sobre as informações que podem ser encontradas nesse livro? Exato, tudo que eu falei anteriormente não é, na verdade, do Prisma de Lyra. A partir de agora, sim, nós vamos falar do Prisma de Lyra. Então, segundo esse livro, a área de nascimento, ou berço de nascimento das várias raças humanoides é Lyra. Toda a nossa família genética galáctica tem heranças das civilizações de aqui originárias. Então, Lyra significa uma harpa, né? Então, Lyra é a harpa simbólica através da qual a música da humanidade é tocada. Então, essa escritora, Lisa
Royal Holt, ela é um canal bastante conhecido e tem muitos outros livros e gravações sobre os dados canalizados. Ela mora em Phoenix, na Arizona, Estados Unidos, região com muitos vórtices eletromagnéticos que permitem avistamentos constantes e conexões muito interessantes com a fonte. O livro Prisma de Lyra, ele não menciona o que se chama de Anunnaki, eu faço uma observação aqui, mas através de outras canalizações, sabe-se que estes são uma raça híbrida, como acontece com a grande maioria do que se conhece por extraterrestres, portanto, com as mesmas raízes. Então, ao longo de todo o livro, certos conceitos são utilizados. O primeiro é o da consciência superior, e o segundo é o da imortalidade e encarnação em diversas realidades, a conexão com o todo, aquilo que tudo sabe, em inglês eles escrevem all that is, aquilo que é e sempre será, né? Então nós vamos chamar aquilo que é e sempre será de todo, e a identidade divina de cada ser. Isso nos conecta com a noção de sermos os geradores de nossos próprios destinos, ou seja, a evolução, ela está em nossas mãos. Assim constrói-se um conceito de o todo, ou consciência coletiva unificada, representada por essa família galáctica que sempre existiu, que sempre deve ter existido. Maria, existe alguma conexão dos humanoides de Lyra e as lendas do povo da Terra? Sim, várias. Várias lendas estão interconectadas com seres que são até os dissídios, que derivam de Lyra, né? E que, na verdade, tem a origem comum, sempre, a origem dos, digamos que eu vou explicar aqui, do estilo humanoide é de Lyra. As lendas das tribos dos Dogon na África, os textos sumérios e os escritos egípcios relatam esses povos o seu conhecimento, ou os derivados de, os híbridos de, né? Todos esses e tantos outros povos falam de contatos com os seres das estrelas em geral, com o corpo humanoide. Então, a correlação dessas informações apenas poderá validar, enriquecer e valorizar a real história da nossa origem, nos mostrando que, além de termos que nos integrar em paz, como raça na Terra, temos que ter a responsabilidade de nos transformarmos para sermos cidadãos galácticos que sempre integram, embora tenhamos aparência e costume e atitudes diferentes. Ok. Maria, segundo esse livro, como tudo começou? Ok, então tudo começa com o que se chama a consciência. Esse todo, all that is, aquilo que foi e sempre será. Então, a consciência daquilo que foi e sempre será, o todo, ela estava difundida de forma integrada. A atual consciência na Terra está centrada em si mesma, em separação. Depois na sociedade e assim por diante até retornar o todo. Eu vou fazer até uma observação aqui interessante, que paralelamente ao conceito do prisma de Lyra, na Scientology, os cientologistas, eles consideram esses níveis de consciência, que é um paralelo com o que diz nesse livro também, né? Então, eles dizem que temos as escalas tonais. Nessas escalas tonais, elas estão relacionadas com níveis de consciência. Então, nas escalas tonais mais baixas, o nível de consciência está no eu, passando na sequência para a família, passando na sequência para grupos, sociedade, país, meio ambiente, terra, universo e, finalmente, ao todo integrado, como uma consciência cósmica, unificada. Observando a dinâmica na qual a pessoa está presa, podemos saber o grau de evolução da consciência dela. Aí, para brincar um pouquinho, eu sempre dou o exemplo do mafioso, né? O mafioso ali, aquelas guerras que tinha nos anos 20, 30, os mafiosos se matando, eles podiam matar quem eles quisessem, mas na família deles ninguém podia tocar. Esse era o nível máximo que eles chegavam, na sua própria prole. Mas o resto não tinha nível de sociedade de consciência, muito menos de país, muito menos de qualquer coisa que fosse acima disso. Eles estavam no nível de consciência de procriar e manifestar-se, manter-se. Por isso saíam matando o resto, né? Então, voltando ao livro, antes da fragmentação desse todo, existia em outra oitava de realidade dimensional, né, esse todo, e a partir desse lugar onde estava esse todo, onde havia unificação,
o todo que existia, ele queria conhecer a fragmentação e o esquecimento na fragmentação provisória da existência integrada. Assim, ele deu início ao processo de separação pela fragmentação. A fragmentação deveria criar formas de recordar-se de sua natureza divina, maneira de unificar-se. Só recordando-se, lembrando-se de quem era, é que você pode voltar à fonte, né? Por isso que a frase grega é conhece a ti mesmo, né? Quando a Bíblia ou outros textos sagrados mencionam a criação e a expulsão do paraíso, eles falam em queda. E essa queda é uma infusão dimensional. Então, quando a Bíblia fala isso, eles estão, na verdade, falando da separação ou fragmentação. A curiosidade inicial do todo, com respeito à existência fragmentada, criou a própria realidade da qual participamos, essa, na separação. Foi necessária uma mudança de perspectiva, de focalização ou de frequências. Como parte do todo, os aspectos da família galáctica foram parcialmente responsáveis na hora de estabelecer o projeto que deveria guiar o seu desenvolvimento. Por isso, dizer que somos deuses tem, de fato, um significado real. E como foi formatado esse projeto de separação e fragmentação no esquecimento? Da maneira mais engenhosa possível, né? Interessantemente. Então, primeiro, a polaridade e a fragmentação seriam a regra. Adicional a isso, o conceito de livre-arbítrio. Quanto mais livre-arbítrio, mais memória divina deveria ser evocada e resgatada. Note bem, o livre-arbítrio é fundamental para resgatar a memória divina. Isso explica porque as religiões abrâmicas cerceiam o livre-arbítrio, impondo a vontade do falso Deus tirano e opressor, e do grupo religioso opressor, que te obriga a fazer aquilo que você não quer. Eles impedem o teu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio expressado em uma realidade polarizada é libertador e revelador, pois leva o fragmentado a uma experiência com alto nível de compreensão. Porque o livre-arbítrio permite os erros e acertos, que são igualmente importantes para a libertação da separação do todo original. Portanto, não se culpem pelos erros, ao contrário, observem os erros e aprendam com eles. Eu sei que isso fica meio difícil de entender, né? Porque ninguém gosta de errar e ninguém gosta de passar por adversidades. Mas a experiência negativa, ela é tão aliada quanto a positiva nesse retorno ao todo. Outro aspecto que foi inserido nesse projeto é o da completa e total responsabilidade. Alguns chamam isso de karma, outros se referem ao olho por olho, dente por dente. O objetivo não é a noção de castigo dado, note bem, novamente de forma errônea pelas religiões, visando impedir o retorno ao estado da divindade. No lugar do castigo por uma conduta negativa, existe sempre a opção de ampliar a consciência. Por isso, a sabedoria, através da experiência positiva ou negativa, ela apaga, de certa forma, o karma. O principal é assumir a responsabilidade. Esse é o ponto-chave, com compreensão referente à escolha feita e sentir o efeito da balança da causa e efeito, tal e qual os egípcios se referiam a deusa Maat e sua balança, onde ela pesava a alma dos homens, em contraponto com uma pena. Elucidando e entendendo a balança de Maat, podemos aqui entender a inversão das religiões abrâmicas, onde deixam a redenção por conta do Filho de Deus, o Messias ou o Salvador, descer à terra e limpar os pecados dos homens e salvar-nos, alguém para nos salvar, alguém em vez de facearmos nossas próprias responsabilidades. Isso nos afasta de Deus do todo, ao contrário de ajudar. Então, tendo isso em mente, não é necessariamente o destino que conta, mas de forma muito mais significativa, assim, é a viagem ao longo do caminho. Literalmente, a importância reside em como o jogo é jogado, porque a vida é um jogo. Outro aspecto do projeto consensuado foi o código etérico, gerado no conjunto da tapeçaria universal. Esse código ele permitiria que as formas humanoides bípedes e baseadas no carbono
servissem como veículos normais e naturais para a encarnação de consciências humanas dentro de estruturas planetárias. Veja bem, consciências humanas dentro de estruturas planetárias. A simbologia da polaridade se manifesta em forma de corpo humano, simétrico, com 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas e etc. Também foi decidido durante o desenvolvimento das formas dentro da família galáctica que as polaridades masculina e feminina se manifestariam em corpos diferentes, mas complementados. Isso explica bem a atração e a sensação de unidade quando um casal se encontra dentro do que se chama de amor verdadeiro e a sensação de completeza para essa manifestação chamada então de divina, né? Ok. Qual foi o verdadeiro processo dentro da infusão dimensional ou queda, como dito na Bíblia cristã? Okay. Dentro do tecido do espaço-tempo da constelação de Lira está o segredo. Existe algo que se poderia denominar de buraco branco. Hoje se sabe, dentro da física, astrofísica, cosmogonia, cosmologia, que os buracos negros existem, que engolem a tudo, e os buracos brancos também existem, que injetam a energia escura dentro do local da nossa bolha dimensional onde nós estamos. Então existe um buraco que leva e um buraco que traz, que é o buraco branco. Pode-se comparar esse buraco branco com um prisma, porque tudo que entra aqui passa pelo prisma, e o prisma diferencia. O que vem do lado de lá do buraco branco vem do todo, do raio de luz branca, que passa pelo prisma, ele vem através do buraco branco na unificação do todo, e ao passar pelo buraco branco para a nossa realidade, ele é prismado, ele é cortado em espectro de luz fragmentada em 7 frequências de cores visíveis. Assim, quando uma parte do todo passou pelo prisma de Lira, que é o buraco branco, a consciência foi fragmentada em 7 frequências vibratórias que representam a consciência coletiva da família galáctica da Terra, que não está só na Terra, ela está no universo. Então, cada fragmento obteve consciência de todas essas frequências, ou densidades diferentes. 7 consciências diferentes, enquanto o todo é representado pela luz branca, ou luz integrada em suas 7 frequências. Assim que os 7 fragmentos da consciência surgiram, apareceu a sensação de estar só e desconectado. Maria, eu estou entendendo que o todo compreendeu, né, que o propósito desta experiência era aprender a reintegrar-se a partir de um ponto de separação. Mas como? Pois é, segundo o livro, Prisma de Lira, eles explicam que a infusão, ou seja, a queda, né, a infusão, a queda, né, dimensional, não só criou a fragmentação da consciência, mas também criou estrelas, que aumentou a densidade, criou estrelas, aglutinou em planetas, gases, moléculas que configuram a realidade física e a fragmentação de consciência como almas individuais ou em grupos. Deveriam explorar os universos que acabaram de criar na densidade. Assim, não obstante, a realidade física representa somente algumas poucas frequências energéticas que surgiram devido à fragmentação. Tal como descobriu a ciência, a matéria, ela é vibração energética densificada, que se move em um ritmo específico, mais lento sempre. Então, cada aspecto do universo está feito de energia mais densa ou menos densa, né? Frequências mais altas ou mais baixas, densidades maiores ou menores. Então, a tecnologia terrestre, nossa, que nós conhecemos hoje, ela não é capaz de descobrir como medir certas partes dessa realidade. Se a tecnologia já tivesse chegado a semelhante habilidade, nós poderíamos distinguir um número infinito de portais para o tempo, espaço e dimensões. Há uma observação importante aqui, que o termo densidade, ele é utilizado para se referir a 7 níveis de frequências ligados à matéria no espaço. Ou seja, densidade é igual a massa sobre volume. Então, é uma frequência associada ao espaço. Ok? Maria, quem são
os fundadores. Essa é uma parte interessantíssima do livro Prisma de Lira, que ele fala assim: quando essas 7 consciências fragmentadas apareceram, surgiram os fundadores, que criaram a sua imagem e semelhança, tal e qual haviam sido criados, mais fragmentações, utilizando a energia do pensamento para tal. Digamos que sejam a primeira manifestação para representar o todo divino na separação, ainda parcialmente. Então, essa nova fragmentação ocorreu em toda parte. Mais e mais consciências individualizadas surgiram. Assim, cada ser dentro da família galáctica é parte dos fundadores. E eu faço uma observação aqui. Eu creio que é daí que se originou o conceito Elohim no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, que pertence ao Tanakh, que é a Bíblia hebraica, né? Então, existe um número infinito de fragmentos em viagens de exploração. Alguns desses fragmentos, eles se converteram em civilizações que têm tomado parte ativa do desenvolvimento da Terra. Outros, menos densos, estão em outras realidades não visíveis para nós. Então, a primeira região, eventualmente escolhida para ser colonizada depois da fragmentação desses fundadores, ela se encontrava na vizinhança da constelação de Lira. A maioria dos membros da família galáctica tem uma conexão genética com a Terra, tem suas raízes no sistema de Lira. Foi nessa região que aconteceu o primeiro intento de integração. Mas os fundadores se enganaram que a integração não foi muito simples, né? Ela foi muito mais difícil de acontecer. Bom, pessoal, nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa Despertos. Maria, por favor, faça seus comentários finais e, se você quiser, passe os seus contatos, por favor. Sim, eu vou falar que no próximo programa nós vamos falar desses fundadores e do que aconteceu que ficou mais difícil de ocorrer, que eu fechei num suspense, né? Então a gente vai ver esse assunto mais complexo no próximo programa, onde eu vou estender a descrição da colonização que ocorreu em Lira, e os fundadores se enganaram com relação à facilidade ou dificuldade que seria isso, e as guerras que ocorreram naquela região, e que são as mesmas que inspiraram George Lucas a escrever Guerra nas Estrelas, e de outras regiões ocupadas por Capella e Sirius, entrando em alguns aspectos da diversidade de raças que tem a ver com o DNA presente na fisicalidade dos humanos na Terra. Então, quem tiver mente aberta para o tema e tiver chegado até o final deste programa, provavelmente irá gostar do próximo programa Despertos, onde eu vou explorar um pouco mais ousadamente o que é a vida extraterrestre e a nossa relação com eles, ainda utilizando um pouco do prisma de Lira e outras fontes que ampliam a questão extraterrestre. Então, quem quiser entrar em contato comigo, conhecer meu trabalho, quem não conhece, eu sempre digo para entrar na página do Facebook, /O Sol Negro -livro, ou ir na internet olhar www.osolnegro.com.br e também os vídeos que estão no YouTube com os book trailers dos livros que já estão lançados. No YouTube você pode procurar pelo canal O Sol Negro 11. Eu agradeço a Cris do Mauro pelo programa de hoje e pela sequência que ainda faremos sobre esse tema muito motivador que é a possibilidade de vida extraterrestre. Bom, é isso aí. Maria, um grande beijo para você. Nós aqui que agradecemos, tá? Você já é remida da casa e com certeza estará aqui no próximo programa Despertos. Beijão, Maria. Um beijão. Beijo para vocês. Tá, um beijão, Cris e Pascoal. Até o próximo programa Despertos. Acabamos de apresentar Programa Despertos.